Olá, meus amigos, que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula sobre o nosso estudo sobre a Carta aos Hebreus. Hoje nós estamos na lição de número 4, que traz como título A Superioridade de Cristo sobre Moisés. O texto de referência dessa lição está em Hebreus, capítulo 3, do verso 1 ao 6. O verso do dia está em Hebreus, capítulo 3, no verso 3, que diz assim: porque ele é tido por digno tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E a verdade aplicada dessa lição diz assim: por ser maior do que Moisés, Jesus mostra que a nova aliança é superior à antiga. Então assim nós vamos ao estudo de hoje, mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu gostaria de pedir para que você desse um like nesse vídeo, deixasse um comentário de onde você está assistindo esse vídeo agora. Nesse momento, eu estou de férias, estou no Japão. Então escreve aí para mim de onde você está assistindo esse vídeo e deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no nosso canal para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos. Então, bora para a nossa lição de hoje. Meu irmão, se você quiser acompanhar o texto dessa lição de número 4, você pode encontrar o link aí no primeiro comentário desse vídeo ou então na descrição. Eu prometo que eu vou deixar eles lá para você. Você também pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em Hebreus, no capítulo 3. Enquanto você está aí folheando a sua Bíblia, eu gostaria de te lembrar de algumas coisas sobre o livro de Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus, porque o autor ele não deixou registrado seu nome. Mas em nenhum momento isso desvaloriza o estudo que nós estamos fazendo, porque nós sabemos que todo o texto sagrado ele é inspirado por Deus. Então, seja quem for que escreveu o livro de Hebreus, seja Paulo, seja Barnabé ou qualquer outra pessoa, o importante é que eu e você, nós entendemos que toda palavra ela é inspirada pelo Senhor. Nós também já entendemos que a carta aos Hebreus ela foi escrita antes de 70 depois de Cristo. Por que a gente faz essa analogia? Porque o templo ainda estava de pé. Então o autor ele conversa com aquelas pessoas que entendem das práticas e dos sacrifícios religiosos que eram feitos naquele local. Nós precisamos entender que esse texto ele é escrito para os hebreus. Então, quando nós estamos lendo o texto de Hebreus, nós precisamos entender para quem essa carta está sendo escrita. Essa carta ela era direcionada para aqueles judeus que criam em Jesus, que tinham aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o autor ele vai usar essa carta para trazer uma exortação àqueles crentes. Para quê, Renato? Para que aqueles crentes não voltassem ao legalismo, para que eles se mantivessem firmes na fé. E aí ele vai fazer isso de algumas formas dentro dessa carta. Ele vai fazer isso mostrando aspectos históricos, aspectos tradicionais da fé judaica em relação a essa nova aliança conquistada através de Jesus Cristo. Trazendo isso em miúdos, o que isso significava em miúdos é como se o autor aos Hebreus estivesse escrevendo ali para aquelas pessoas que cresceram na tradição, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia de hoje. É como se alguém que tivesse crescido na Igreja Católica iria entender muito bem. Porque essas pessoas, eles aprenderam algumas coisas que são baseadas na tradição e não na Bíblia. Então, quando eles se convertem, eles precisam reavaliar algumas coisas que eles criam, algumas coisas que eles traziam como bagagem. Um exemplo disso é o batismo de criança, uma coisa que acontece muito normalmente, corriqueiramente, na Igreja Católica. Eu já conheci muitos irmãos que se batizaram quando eram crianças, na verdade que foram batizados quando eram crianças. E depois que eles aceitaram a Jesus, depois que eles estudaram a Bíblia, eles entenderam que o batismo é para quem já fez uma profissão de fé em Cristo. E eles perceberam que, embora a tradição dissesse que eles estavam prontos para a fé cristã, a Bíblia estava mostrando algo completamente diferente. Então, o meu conselho, e o conselho aqui que Hebreus está trazendo aqui, talvez uma pessoa que tenha vindo de uma outra crença religiosa, talvez o que ela precisa fazer no primeiro momento é rever os conceitos, mas sempre medindo todos os pensamentos, todas as doutrinas pela verdade das Escrituras Sagradas. Então vamos lá. Vamos começar agora o nosso estudo sobre o capítulo 3. O primeiro ponto aqui, o primeiro tópico dessa lição traz como título o chamado de Moisés. E nós, nesse exato momento, nós precisamos partir do ponto, começar aqui a nossa aula, sabendo que Moisés é uma figura central no Antigo Testamento. Moisés ele é notavelmente reconhecido por todos os judeus como sendo um libertador, como sendo um redentor do povo hebreu, porque foi através da liderança de Moisés e sobre a direção de Deus que os israelitas foram resgatados da escravidão do Egito. E é esse papel de Moisés que acaba estabelecendo ele até os dias de hoje
não apenas como um líder político daquele povo ou um líder espiritual, mas estabeleceu ele como sendo um símbolo de salvação. Se nós pensarmos em todas as características de Moisés, nós vamos ver que ele é uma tipologia de Cristo, porque Moisés ele estava prefigurando o trabalho redentor que seria feito mais tarde, realizado por Cristo Jesus, por mim e por você. Então, aqui no contexto do capítulo 3, nós vamos ver que Moisés ele vai ser elogiado como sendo um servo fiel na casa de Deus. E esse elogio acaba mostrando para mim e para você a dedicação e a lealdade incomparável que ele tinha ao cumprir os mandamentos e a direção de Deus. E isso é muito diferente de muitos líderes hoje, que estão buscando autoridade em benefício próprio. Eu tenho certeza que se você contar nos dedos os líderes que nós temos hoje, que já caiu aí na mídia, por tirar benefício próprio do Evangelho de Cristo, com certeza você vai ter uma mão cheia aí de dedos e vai faltar dedos para você contar todos esses líderes. Mas Moisés, ele acaba se destacando pela sua humildade e pelo seu compromisso em servir os propósitos de Deus. E ele faz isso de uma forma muito bonita. Por quê? Porque ele faz isso colocando a necessidade do povo acima das suas próprias necessidades. E ele guia aquele povo segundo a vontade de Deus. Então nós vemos que Moisés ele acaba tendo um papel crucial, não apenas como líder, com a liderança que ele exercia sobre aquele povo, mas também como profeta. Como profeta, ele acaba prevendo eventos e verdades que ainda seriam compreendidas muito no futuro. Nós vemos que Moisés, então, ele é um líder completo. Ele liderou ali o povo israelita com as instruções diretas de Deus, mas ele também falou sobre as promessas e advertências que foram essenciais. Foram essenciais para quê, Renato? Foram essenciais para moldar a compreensão e o entendimento daquele povo de Israel. E esse aspecto da missão de Moisés acaba sendo fundamental para preparar os israelitas para as futuras revelações que Deus ainda ia revelar para o seu povo. Nós vemos aqui então que Moisés ele está servindo como uma base para tudo aquilo que aconteceria no futuro, tudo aquilo que aconteceria na história do povo de Israel, na história do povo de Deus. Moisés, como profeta, ele previu a vinda de um outro profeta que seria como ele, mas escolhido por Deus ali no seu próprio povo. E essa profecia, ela é uma referência muito clara, é uma referência explícita sobre a vinda do Messias. Quem é o nosso Messias? O nosso Messias é Jesus Cristo. O povo judeu, ele não reconhece Jesus como sendo o Messias, mas nós o reconhecemos, nós sabemos que ele é o nosso Messias, aquele que veio ao mundo para nos redimir de todos os nossos pecados e um dia nos levar para o céu. E essa profecia de Moisés, ela não serve apenas para reforçar a legitimidade e a autoridade dele como profeta, mas ela também liga diretamente o ministério de Moisés à vinda de Cristo. E isso acaba estabelecendo então um elo entre a obra da salvação no Antigo Testamento e o cumprimento das promessas da nova aliança através de Jesus Cristo. Então aqui, ao olharmos nesse capítulo de número 3, nós vamos entender então que o ministério de Moisés, embora ele seja ancorado nas ações que já estão registradas aqui na história, ela transcende todo o tempo e ela aponta para uma redenção completa que seria realizada através do Messias. Tudo tranquilo até aqui? Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar. Então nós vamos ao segundo tópico dessa lição que traz como título Fidelidade à Missão. Nós vamos ver aqui então que mesmo cheio de limitações, Moisés ele aceita o chamado de Deus e a liderança do povo em direção à Terra Prometida. E isso nos mostra que aqui no capítulo 3 nós podemos verificar a lealdade de Moisés como sendo um servo na casa de Deus, a dedicação dele e a obediência dele a Deus. Porque humanamente falando, nos dias de hoje, a maneira como Moisés ele se mantém fiel a Deus, às instruções de Deus, enfrentando os desafios, resistindo a todos os inimigos externos, e resistindo também àquele povo que ele estava liderando, que era um povo de coração duro, como a própria Bíblia diz. Ele consegue liderar esse povo de uma forma impressionante. A Bíblia diz que aquele povo murmurava por tudo, murmurava pela comida, murmurava pela bebida. Imagina só, lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 37, nós vamos ver que a quantidade de pessoas que estavam sob a liderança de Moisés, ela transpassava 2 milhões de pessoas. Agora imagina você liderar todas essas pessoas no deserto, com falta de comida, com falta de água, com falta de higiene básica. Imagine a situação desse líder no deserto com esse tanto de pessoa. É impressionante
a liderança de Moisés e tudo que nós podemos aprender com ele. Nós vemos então que Moisés ele não apenas conduziu os israelitas no deserto, mas ele também teve que lidar com a resistência daquele povo. Ele também teve que interceder em favor daquele povo, mesmo quando aquele povo errava. E ele sempre guiou aquele povo, conforme a lei de Deus, conforme o mandamento e a direção de Deus. Eu, particularmente, não conseguiria colocar minha mão no fogo por nenhum líder nessa situação que Moisés estava. Então nós vemos que a fidelidade de Moisés a Deus não era algo apenas na superfície, mas ele assumiu com total comprometimento o papel de quê? O papel de servo, não o papel de líder. O líder era a consequência do serviço, da servidão de Moisés a Deus. E essa atitude é uma atitude muito diferente da apresentada por muitos líderes e por muitos ditos servos nos dias de hoje. Moisés ele cumpre os mandamentos de Deus com muito respeito, com muita dedicação, com muita reverência. Ele cumpre isso sabendo que o Senhor é aquele que o havia chamado. E quando nós comparamos a fidelidade de Moisés com a de Jesus, nós vemos uma continuação e o cumprimento da missão que foi iniciada por Moisés. Porque enquanto Moisés ele foi fiel como um servo na casa de Deus, Jesus ele é apresentado como fiel na posição de filho sobre a casa de Deus. E existe uma diferença muito grande entre um servo em uma casa e um filho daquela mesma casa. Então essa comparação ela acaba elevando Jesus não apenas a um status, mas também em natureza de ministério. Porque Jesus ele não apenas seguiu os planos de Deus, como Moisés fez, mas ele cumpriu completamente. Jesus ele se ofereceu como sacrifício final, como sacrifício definitivo para a redenção da humanidade. Então a fidelidade de Jesus ela transcende a de Moisés, porque ela acaba transformando a relação que Deus tinha, a relação entre Deus e a humanidade. E isso estabeleceu a nova aliança. Essa nova aliança que é baseada não mais na obediência e na observância da lei, mas na graça e na verdade trazida através de Jesus Cristo. Então essa comparação nos mostra que Moisés, embora ele tenha sido um servo fiel, Jesus como filho completou e superou a missão iniciada por Moisés. Essa missão tão linda de libertar o povo do Egito e apontar esse povo em direção à terra prometida. Tudo bem? Então nós estamos aqui chegando ao final do segundo tópico e assim nós vamos ao terceiro que traz como título Jesus maior do que Moisés. Então ao decorrer dessa aula nós já falamos um pouco no tópico anterior sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés. E eu gosto muito dessa metáfora que o autor da carta aos Hebreus ele deixa aqui pra gente, comparando o construtor e a casa. Enquanto Moisés ele é retratado como sendo um servo fiel dentro da casa de Deus, Jesus ele é comparado como construtor da casa. E essa analogia ela é muito interessante porque ela destaca que a honra atribuída ao construtor ela supera a honra da própria casa, do próprio edifício. Então Jesus na condição de construtor, ele acaba tendo uma relevância, uma preeminência e uma autoridade que Moisés, como sendo parte da criação, não poderia possuir. Então isso acaba mostrando para mim e para você que Jesus ele não é apenas uma continuação de Moisés, mas ele é, na verdade, muitas vezes superior a tudo aquilo que Moisés representava. Nós vemos aqui no texto também que Jesus ele é descrito como sendo filho sobre a casa de Deus. E isso acaba elevando a posição dele muitas vezes acima também de Moisés, porque Moisés ele é apresentado no mesmo texto como sendo um servo. E essa distinção entre filho versus o servo, ela acaba refletindo para mim e para você também a diferença nesse status que os dois tinham. Mas também acaba destacando para mim e para você a natureza e a essência de Jesus Cristo. Porque como filho, Jesus ele compartilha da divindade com o Pai. E isso acaba destacando uma relação única e eterna com Deus. Algo que nenhum servo poderia alcançar em nenhum momento da história. Então a fidelidade de Jesus, ela é destacada como sendo superior à de Moisés. Por quê? Porque ela transcende a obediência de um servo. E ela acaba incluindo Jesus na participação direta do plano divino de redenção. Nós vamos ver aqui no texto também que Jesus ele é apresentado pelo autor como sendo o apóstolo e sumo sacerdote da fé. Como apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Então, como enviado de Deus e portador da autoridade do próprio Deus, ele estabelece um novo tipo de mediação entre Deus e a humanidade.
E essa mediação de Jesus acaba sendo muito diferente da mediação que Moisés e qualquer outro sumo sacerdote poderia fazer na antiga aliança. Porque Jesus ele não apenas intermediava como os outros sumos sacerdotes, ele cumpriu e transcendeu o sistema sacrificial que era o centro do ministério de Moisés. E é isso que eu e você nós precisamos entender e ter gravado dentro do coração, porque é esse entendimento sobre o cumprimento da antiga aliança que é essencial para que nós possamos entender a preeminência de Jesus em relação a Moisés. Ele não apenas seguiu a lei mosaica, mas ele completou a lei e transformou a lei através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então essa nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, ela inaugura uma nova era de redenção e de libertação, que acaba superando as limitações do sacrifício de animais e das ordenâncias, porque Jesus acaba oferecendo uma solução permanente para o pecado e para um relacionamento direto e pessoal com Deus. Então, enquanto Moisés ele libertou fisicamente o povo de Israel da escravidão no Egito, Jesus ele vem e liberta a humanidade da escravidão do pecado e da morte. Ele serve como sendo um redentor final. Então, a missão de Jesus ela não é apenas de libertar um povo, mas a missão dele é de transformar, o que garante para mim e para você no dia de hoje não apenas uma liberdade enquanto nós estamos vivendo aqui nessa terra, aí na cidade onde você está, mas ela garante uma salvação eterna para todos aqueles que creem no seu nome. Porque a nova aliança no sangue de Jesus, ela é a culminação do plano divino de Deus de salvação. E ela acaba estabelecendo Jesus não apenas como um líder ou como um profeta, como nós podemos ver aí que várias religiões acabam afirmando que Jesus é só um líder ou ele foi um profeta. Mas ela acaba colocando Jesus como sendo o próprio Salvador. Salvador que fez uma obra de redenção completa e definitiva. Então aqui nesse capítulo 3 de Hebreus, nós vamos ver que o autor ele faz uma exortação e ele esclarece, deixa claro para mim e para você a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Aqui nesse capítulo nós vamos ver que Jesus é descrito como sendo fiel sobre a casa de Deus. Uma linguagem que acaba colocando Jesus em uma posição muito superior ao servo Moisés. O que o autor também vai nos mostrar? O autor ele mostra também, ele faz uma analogia de Jesus e Moisés, utilizando a imagem de um construtor e de uma casa, para ressaltar que o construtor, Jesus, é muito maior e tem uma honra muito maior do que a própria casa, que nesse caso simboliza Moisés. E o autor faz isso para mostrar para mim e para você a divindade de Jesus, a autoridade de Jesus sobre qualquer outra coisa ou personagem terreno, nos mostrando que a missão dele transcende as obras de Moisés e estabelece uma nova forma de relacionamento com Deus, um relacionamento livre de intermediários humanos. Você não precisa de mais ninguém para se achegar a Deus, porque essa nova aliança, representada na figura de Jesus Cristo como sumo sacerdote, ela aponta para o acesso direto a Deus, sem a necessidade de sacrifício ou de oferta de animais. E além de tudo isso, meu amigo e minha amiga, o capítulo 3 aqui de Hebreus ainda nos faz um alerta sobre a pureza do nosso coração. E ele vai fazer isso nos dando o exemplo das pessoas que saíram com Moisés do Egito e acabaram morrendo ali no deserto por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de fé. E esse aviso ele é muito importante para mim e para você, não apenas como uma lição histórica, mas sendo um chamado contínuo à obediência e à fé, e a importância de não se afastar do caminho de Deus, como fizeram aqueles rebeldes lá no deserto. Então, mais do que tudo, esse capítulo 3 de Hebreus, ele acaba servindo como sendo um capítulo de transição. Ele reitera a supremacia de Jesus sobre qualquer outra figura do Antigo Testamento, e ele também reforça a necessidade e a urgência de uma resposta de fé constante e vigilante como povo de Deus. E o autor ainda nos faz um apelo para que nós possamos fixar os nossos pensamentos em Jesus. E eu gostaria de terminar aqui essa lição lembrando para você que nós já vimos que Jesus ele é superior aos profetas. Nós vimos também que Jesus é superior aos anjos. E agora nós estamos vendo que Jesus é superior a Moisés. Eu gostaria de deixar muito claro para você. Não existe nenhum problema com os anjos, não existe nenhum problema com os profetas ou com Moisés. O que o autor aqui da carta aos Hebreus está tentando dizer para mim e para você, que Jesus é melhor, que Jesus é superior e que Jesus é maior do que tudo aquilo que nós podemos enxergar dentro do Antigo Testamento.